As pirâmides do Egito se erguem como sentinelas colossais de uma era passada. Essas estruturas majestosas, particularmente as de Gizé, cativam a humanidade há milênios. São um testemunho da engenhosidade, habilidade e ambição dos antigos egípcios. Sua presença duradoura continua a inspirar admiração e maravilha em todos que as contemplam. As pirâmides não são meramente tumbas de pedra e argamassa. São enigmas que nos convidam a desvendar seus segredos. Essas estruturas monumentais geraram inúmeras teorias e especulações sobre sua criação. Como uma civilização sem tecnologia moderna conseguiu erguer estruturas tão colossais? A magnitude das pirâmides, juntamente com seu design intrincado e alinhamentos astronômicos, tem alimentado fascínio sem fim. Nesta exploração, mergulhamos nos mistérios e maravilhas dessas antigas maravilhas, buscando lançar luz sobre sua construção, propósito e legado duradouro. A construção das pirâmides tem sido tema de debate há séculos. Uma teoria predominante sugere o uso de rampas maciças. Essas rampas, tanto internas quanto externas, teriam facilitado o movimento dos blocos de pedra colossais. Os trabalhadores teriam usado rolos de madeira, alavancas e pura força humana para içar essas pedras pelas rampas, elevando gradualmente as pirâmides às suas alturas imponentes. Outra teoria convincente propõe a utilização do rio Nilo. Pesquisadores acreditam que um braço agora soterrado do Nilo, conhecido como Ahramat, desempenhou um papel crucial no transporte das enormes pedras. Essa teoria é apoiada por evidências geológicas e textos antigos. O Nilo, com suas cheias anuais, teria fornecido uma maneira conveniente e eficiente de transportar os blocos pesados das pedreiras até o canteiro de obras. As pirâmides não são apenas um testemunho da ambição humana, mas também de uma incrível proeza da engenharia. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, é uma maravilha arquitetônica. Foi a estrutura mais alta feita pelo homem por mais de 4.000 anos. A precisão com que as pirâmides foram construídas é impressionante. Os enormes blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas, foram cortados e colocados com incrível precisão. O alinhamento das pirâmides com os pontos cardeais é outro feito notável. Os egípcios tinham uma compreensão sofisticada da astronomia. Eles usaram as estrelas para alinhar seus monumentos com notável precisão. A Grande Pirâmide, por exemplo, está quase perfeitamente alinhada com o norte verdadeiro. Esse nível de precisão aponta para um planejamento avançado e um profundo conhecimento de geometria e astronomia. A principal função das pirâmides era servir como túmulos para os faraós. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte. Eles acreditavam que o faraó, após a morte, embarcaria em uma jornada para o submundo. As pirâmides não eram meramente câmaras funerárias. Eram complexos elaborados projetados para garantir a transição bem-sucedida do faraó para a vida após a morte. A própria forma da pirâmide tinha significado simbólico. Acreditava-se que os lados inclinados representavam os raios do sol, fornecendo um caminho para a alma do faraó ascender aos céus. As câmaras e passagens interiores eram frequentemente adornadas com intrincados hieróglifos e pinturas. Essas decorações representavam cenas da vida após a morte e forneciam instruções e feitiços para guiar o faraó em sua jornada. Localização e fatos intrigantes. Ao contrário da crença popular, as pirâmides de Gizé não estão situadas no meio de um deserto desolado. Elas estão localizadas no Planalto de Gizé, um planalto rochoso nos arredores do Cairo moderno. Essa localização foi estrategicamente escolhida por sua proximidade com o rio Nilo e sua elevação, oferecendo proteção natural e vistas deslumbrantes da paisagem circundante. O complexo das pirâmides de Gizé abriga 3 pirâmides principais: a Grande Pirâmide de Quéops, a Pirâmide de Quefren
e a pirâmide de Miquerinos. Cada pirâmide foi construída por um faraó diferente e reflete os estilos arquitetônicos e crenças de seus respectivos reinados. A Grande Pirâmide de Gizé continua sendo a única remanescente das 7 maravilhas do mundo antigo, um testemunho de sua grandeza duradoura. O papel do Nilo. Uma estrada aquática para a majestade. O rio Nilo desempenhou um papel fundamental na construção das pirâmides. Serviu como uma rota vital de transporte, permitindo o movimento de enormes blocos de pedra de pedreiras distantes para o canteiro de obras. Durante as cheias anuais, o Nilo inundava suas margens, criando uma rede de canais. Os antigos egípcios transportavam os enormes blocos de pedra em barcaças. Essas barcaças, feitas de madeira de cedro resistente, eram manobradas ao longo dos canais inundados até o Planalto de Gizé. O uso do Nilo como hidrovia reduziu significativamente o tempo e o esforço necessários para transportar as pedras pesadas, tornando a construção das pirâmides um feito mais administrável. Revelando segredos com a tecnologia. Nas últimas décadas, os avanços na tecnologia revolucionaram nossa compreensão das pirâmides. Arqueólogos e pesquisadores agora empregam técnicas não invasivas para perscrutar sob a superfície dessas estruturas antigas, revelando câmaras ocultas, passagens e artefatos. O radar de penetração no solo, ou GPR, tem sido particularmente útil no mapeamento das estruturas internas das pirâmides. Em 2017, uma equipe de pesquisadores usando tomografia de muons descobriu um enorme vazio dentro da Grande Pirâmide de Gizé. Acredita-se que esse vazio, localizado acima da Grande Galeria, tenha pelo menos 30 metros de comprimento e despertou intensa curiosidade entre os arqueólogos. Embora seu propósito permaneça desconhecido, sua descoberta destaca o potencial para novas descobertas inovadoras usando tecnologia moderna. O fascínio duradouro, um legado de maravilhas. As pirâmides do Egito continuam a cativar nossa imaginação. Elas são um testemunho da engenhosidade humana, perseverança e busca pela imortalidade. Os mistérios que cercam sua construção e os segredos que ainda podem guardar continuam a nos intrigar. Todos os anos, milhões de visitantes de todo o mundo viajam para Gizé para testemunhar essas maravilhas antigas em primeira mão. As pirâmides não são apenas estruturas antigas, são um símbolo da conquista humana e do poder duradouro da civilização. Elas nos lembram de nossa história humana compartilhada e das possibilidades ilimitadas da engenhosidade humana. Sua presença continua a inspirar artistas, escritores e sonhadores, lembrando-nos do fascínio atemporal dessas antigas maravilhas. Guardiões do tempo. As pirâmides do Egito se erguem como guardiões silenciosos do tempo, suas silhuetas imponentes gravadas contra o céu do deserto. Elas são um legado de uma civilização que floresceu há milhares de anos, deixando uma marca indelével na história da humanidade. Embora muitos de seus segredos permaneçam envoltos em mistério, as pirâmides continuam a inspirar admiração e maravilha em todos que as contemplam. À medida que continuamos a explorar essas estruturas antigas, empregando novas tecnologias e desvendando seus mistérios, ganhamos uma apreciação mais profunda da engenhosidade e arte dos antigos egípcios. As pirâmides não são meramente tumbas de pedra e argamassa. São símbolos duradouros da ambição humana, criatividade e da eterna busca pelo conhecimento.